Olá, mais uma vez juntos. Estamos a 5 meses do Natal, uma época de esperança, de renovação, né? Só que antes do Natal a gente já tem que se preparar. E é disto que nós vamos falar nos próximos vídeos, nas próximas semanas. Vamos falar na conduta que nós precisamos ter frente ao governo, frente às empresas e frente à economia. Isso é que nós vamos tratar, para poder que a nossa esperança se concretize para um bom ano que virá. Ao final do vídeo, dê o seu gostei ou não gostei e não esquecer de se inscrever. Iniciando o nosso vídeo, vamos definir empresas, né? A importância da empresa no nosso dia a dia, né? Convivemos mais tempo na empresa, às vezes, do que propriamente em casa ou com familiares. Mas vamos lá. Existe uma definição clássica sobre empresa, que diz que a empresa ela deve ser economicamente organizada. Aí eu pergunto, vamos perceber se realmente essa organização traz tantos e tão somente só benefícios sociais. Mas vamos lá. Fazendo essas perguntas, aí a gente procura entender assim, mas por que é que a empresa existe? O que é que ocorre com a existência das empresas? O que eu acho engraçado é que, por vezes, órgãos governamentais, né, empresas que se diz para desenvolver o tal do empreendedorismo, próprias universidades, se colocam de uma forma como se fosse um ato que de uma questão de empresa, uma coisa boa, segura e maravilhosa. Mas será? Veja os dados do próprio acesso que a gente tem aos dados governamentais. Vou falar para você. Olha, 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos. Ué, isso é dado do IBGE. Se sabe sobre isso, por que é que permite que as empresas tragam frustração para tantas pessoas e para não só os proprietários, mas como os funcionários, os clientes, os fornecedores? Porque isso é uma corrente, é um elo. Mas vamos para outro dado aqui, ó. A cada 10 lojas novas, 6 fecham. Isso eu vi na Folha de São Paulo. Você já pensou? Quer dizer, vai constituir uma empresa cheia de sonhos, pensando no futuro, às vezes coloca todo o pequeno patrimônio, o recurso que foi gerado, às vezes até se endivida, mas aí chega alguém e diz assim, dá um susto, diz, olha, a cada 10 empresas no Brasil, no ano 6 fecham, cuidado para não estar no meio. Ora, como é difícil isso para enfrentar. Vamos adiante, ó. 20% das empresas fecham ainda no primeiro ano no Brasil. Primeiro ano, 20% fecha. E depois? Aí como é que fica a expectativa nossa, gente, eu, você, as pessoas? Né? Como é que fica essa frustração? Mas isso talvez é que haja uma falta de consciência para passar para as pessoas que vão constituir empresas. Dão aquele sonho do tal do empreendedorismo. Mas veja uma coisa, eu penso que para constituir uma empresa, deveria ser dar, ao invés desses cursos pós-constituída a empresa, as pessoas, dar antes. Por exemplo, os órgãos de governo deveriam só liberar o documento de constituição da empresa depois que fizesse uma formação com aquela pessoa. E dissesse esses dados. Abra o olho que a cada 10 empresas no Brasil, 6 fecham. Abra o olho que um ano 20% fecha. Tenha cuidado para poder a pessoa se definir, se decidir. Porque não é barato constituir uma empresa, e eu vou falar adiante os motivos desse não barato. Mas vamos lá. Essa consciência a gente tem que entender de forma bem simples. Certa vez eu estava fazendo uma leitura, tá? Isso que eu vou trazer para vocês é de um autor desconhecido. Que ele começou a comparar, eu achei muito interessante. Começou a comparar um cãozinho de estimação que ele tinha com as empresas. Olha que coisa, a gente pensa que é tão distante, né? Mas os pets aí estão tão valorizados, e deve ser, né? Os animaizinhos que faz parte da nossa família, e ele criou isso aí. Olha que faz tempo que eu li isso, acho que foi lá em 2000 e pouco, 2004, 2005, né? Então veja, ele comparou o cãozinho com a empresa.
Aí ele dizia o seguinte: eu senti vontade, a família sentiu vontade de ter um cãozinho. Então eu fui comprar este cãozinho. Então, o cãozinho representa, não é? A gente fazendo um paralelo da empresa, representa os primeiros passos para se relacionar num ambiente novo. Aí vamos lá. Aí depois ele disse que quando comprou o cãozinho, percebeu que tem que dar vermifugar, tem que fazer a vacina, comprar o alimento, construir a casinha do cãozinho, dar manutenção de limpeza, higiene e tudo que ele precisa, não é? Então, numa empresa da mesma forma, você tem que imobilizar, você tem que comprar equipamentos, não é, para poder manter, você tem que trazer um tratamento para a empresa de acordo com o segmento que ela se propõe, e, igualmente, esses cuidados ocorrem em paralelo. Aí pergunta-se, o que é que o cãozinho faz por você? Olha e balança a cauda, balança o rabinho, tá? É como se diz aqui. Então, simplesmente ele faz isso. E uma nova pergunta para a gente refletir. Será que nós somos o dono, que hoje falam tutor, do cãozinho? Ou o cãozinho que é o nosso tutor? Como é que fica isso? E as empresas? Será que nós somos os donos da empresa? Não é? Ou a empresa que é nosso dono? Porque nós temos responsabilidade com o governo, nós temos responsabilidade com os funcionários, aluguel, a parte da tecnologia da informação, água, luz, enfim. Tudo isso a gente tem que honrar para o final sobrar alguma coisa que se chama lucro para não entrar nessas estatísticas que eu falei anteriormente. Então, isso é um dado para a gente refletir e muito. Quando nós nos propusermos a constituir empresa, a gente tem que pensar: puxa vida, será que eu vou ser dono da empresa ou a empresa será o meu dono, a minha dona? Então, né, chegando próximo já de finalizar, eu quero trazer nossa reflexão da semana sobre empresas. A gente tem a ideia que empresas têm a obrigação, existe simplesmente para que tenha um lugar para as pessoas trabalharem. E não é bem assim. Esse lugar deve ser um lugar tranquilo, de paz, que traga, que seja promissor, que você consiga crescer como pessoa e, obviamente, na própria sociedade, né? Mas, deixando de lado esses interesses que a gente, a princípio, pensa, veja, para a gente refletir, como é que funciona os custos, ou seja, o que você precisa fazer disso, não só no início, mas para se manter. Para não entrar naquelas estatísticas que eu falei no começo. Vamos lá. Para constituir uma empresa hoje, constituir uma empresa, formar uma empresa, dependendo do segmento, nós vamos ter um custo de 500 a 5 mil reais. Tem que aparecer esse dinheiro, você tem que ter, né? Que a gente chama isso capital social, mas não é só isso. Veja bem, entre 1 e 9 empregados, se você quiser, né, manter, dependendo do perfil do que você vai implementar a sua empresa, porque pode ser em qualquer local, no shopping, loja de rua, até mesmo na sua casa, então entre 1 e 9 funcionários, você vai ter um custo com eles de 30% a 60%. Olha, e muitos não pensam nisso. Aí fica aquela história do entra e sai, falta de qualidade, você não sabe o que fazer. Já é difícil manter talentos, reter talentos. Imagina se você não trabalha e não tem essa consciência que é assim, entre 30% e 60%, você já sabe que vai ter custo com o seu pessoal, tá? Mas vamos lá. O setor imobiliário fatura com isso, os grandes. Ou você compra um imóvel, ou você aluga. Mais dinheiro. Estou falando em dinheiro que você precisa. A gente só imagina que aquele dinheirinho no começo para pagar as taxinhas e criar um CNPJ e outras inscrições. Não é bem assim. Vamos adiante. Os consumos. A empresa, para se manter, tem que consumir. Os consumos são vários. Você tem que consumir internet, você tem que consumir energia, água e coisas, o cafezinho, coisas outras. Tudo isso, o dinheiro vai para alguém. E acredite, esse dinheiro segue para as grandes organizações. Então, vê que coisa difícil. Você lá tentando sobreviver, fazendo seu negócio, iniciando um sonho, entrando naquelas estatísticas que eu considero, com todo o respeito, como dizem por aí, ridículas, mas a gente precisa bancar tudo isso. Mas eu vou um pouquinho mais adiante, tá? Aí a gente pensa nas economias, na economia e nos governos. Na economia,
nós temos que ter uma política que agrade essa troca de produtos e de bens e que nos traga conforto de perpetuar a nossa atividade. Então, a economia ela vai dando sinais. Esses sinais precisam ser muito bem observados, não é? Então, vem sinais do câmbio, vem sinais de tendências de tempo, vem sinais da parte geológica, onde é que se localiza a sua empresa, né? Então, tem que você perceber e fazer as coisas de acordo com isso. Não adianta colocar um restaurante numa determinada região se a população não vai consumir aquele alimento. Não é? Aí você vai para aquela estatística. Então, veja que difícil. Já existe aquela estatística. Quando você faz alguma coisa que vai na contramão, aquela estatística vai aumentar. Talvez você se torne um daqueles 6 entre 10. É por isso. Mas vamos adiante. Uma coisa muito importante que ocorre, que é o governo, a parte governamental, que tem duas formas de política. Tem as políticas públicas, não é? Que é reduzir a pobreza. Interessante isso. O governo tem a política pública de reduzir a pobreza e dar condição a ela para que as empresas existam, né? Sem interesse nenhum, a não ser o interesse de trazer para a sociedade uma segurança. A empresa tem que existir para trazer a segurança da sociedade. E também o governo, ele também tem as políticas internacionais, não é? Então, como é que faz essas políticas internacionais? É a busca por desenvolver as empresas, e obviamente que as pessoas que participam das empresas vão ficar mais seguras com seus empregos para poder trabalhar em busca de excedentes. Ou seja, a população consome aquele valor e o excedente, aí você vai procurar novos mercados, inclusive internacionais, sem preocupações e sem trazer tanta agitação para as pessoas. Né? Então, o que é que a gente vai deixar para essa semana para refletir? A importância da empresa, que é inquestionável, o acolhimento que ela faz às pessoas no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento de entender, de se fazer sentir seguro, de crescimento, né? A importância dela de distribuição de renda, a empresa distribui renda também, tem que ter essa consciência e ter todo o apoio e todo o cuidado governamental, justamente para que não haja choque de interesses outros, a não ser a produção e a distribuição dessa riqueza gerada. Então vamos pensar essa semana direitinho para poder a gente contribuir com as empresas que a gente transita. A gente compreender as necessidades, a gente sugerir, a gente apoiar. As empresas e as pessoas têm que elas entre si se sentirem donas umas das outras. Você, empregado, tem que se sentir dono de qualquer empresa que você trabalha e você também tem que sentir que você faz parte, que a empresa pertence a você. É assim. A empresa pertence a você e você pertence à empresa. Isso não quer dizer que você tenha que ser uma coisa para toda a vida, mas é uma coisa de crescimento, de respeito futuro, né? Para manutenção, para sua família, para que todos vivam em paz, tá? Não precisa essas pressões exageradas e insegurança para a gente, polarizando situações como se fosse o mundo acabar, né? E a gente está vivendo muito esse turbilhão de informações. Vamos deixar um pouquinho à margem e pensar e sermos felizes. Pense bem, pense nisso. De Natal, Rio Grande do Norte, Rinaldo Negromonte.